Bom dia, gente. Vamos para mais uma aula de história. Hoje nós vamos concluir o nosso capítulo 13, a segunda revolução industrial. Então, hoje nós vamos ver a Belle Époque, que se deu de 1871 até 1914. O que foi, na verdade, a Belle Époque? A Belle Époque foi as transformações científicas, tecnológicas, econômicas, relacionadas à segunda revolução industrial, que criaram um clima de otimismo e de exaltação do progresso. A ideia de uma prosperidade sem fim foi uma das principais marcas desse período, que posteriormente recebeu o nome de Belle Époque. Nesse período, a cultura francesa era mais influente, tanto nas metrópoles europeias como em suas colônias, como hoje é a cultura estadunidense em nossos lugares no mundo. As roupas elegantes e a vida nos cafés viraram moda e tornaram-se símbolos dessa época de festa, de culto, às aparências e de crença no futuro. Na arte, foi o período da Art Nouveau, ou a Arte Nova, um estilo marcado por construções e objetos de decoração muito ornamentados e com curvas sinuosas, baseado nas formas de plantas e animais. Com a industrialização, nasceu o fascínio pelas máquinas e por tudo aquilo que ela pudesse fazer. Fabricar produtos em série, permitir deslocamentos a grandes velocidades, conquistar os céus. Muitos artistas passaram a criar suas obras pensando nessas novas tecnologias. O aparecimento das grandes metrópoles, que possibilitaram o convívio de pessoas de diferentes classes sociais em meio a um movimento caótico de carros e de luzes, também inspiravam poetas e pintores. O escritor estadunidense Edgar Allan Poe e o poeta francês Charles Baudelaire, ambos do século XIX, revelaram em suas obras as multidões caracterizada pelos movimentos frenéticos de pessoas que se cruzavam sem se olhar, apressadas e indiferentes. Então aí nós temos, o vapor, a eletricidade, o carvão, o petróleo, o ferro, o aço, e toda a transformação que o século XIX trouxe. A paz, a prosperidade, a vida das pessoas nos cafés, eram os pontos de encontro, era moda, era muitos lugares, que eram influentes nas metrópoles europeias. A Belle Époque, das artes, como nós estamos vendo aí. Então, a Belle Époque foi um período de cultura cosmopolita na história da Europa, que começou no final do século XIX, 1871, e durou até a eclosão da Primeira Guerra Mundial, em 1914. A expressão também designa o clima intelectual e artístico do período em questão. Foi uma época marcada por profundas transformações culturais, que se traduziram em novos modos de pensar e viver o cotidiano. A Belle Époque foi considerada uma era de ouro da beleza, inovação e paz entre os países europeus. Novas invenções tornavam a vida mais fácil em todos os níveis sociais. E a cena cultural estava em efervescência. Cabarés, o cancan e o cinema haviam nascido. E a arte tomava novas formas, como o impressionismo e a Art Nouveau. A arte e a arquitetura inspiradas no estilo dessas eras em outras nações são chamadas algumas vezes de estilo Belle Époque. Além disso, Belle Époque foi representada por uma cultura urbana de divertimento, iniciada pelos desenvolvimentos dos meios de comunicação e transporte, gerado pelos lucros e necessidade da política imperialista, que aproximou ainda mais as principais cidades do planeta. Então aí nós temos a cultura da moda, Paris, como nunca foi revelado, era quem mais influenciava o mundo naquela época. Os cafés, ponto de encontro das sociedades europeias, dos burgueses, a preponderância. A Arte Nouveau, a nova arte, sinuosas, cheias de curvas,
como vocês podem ver, era emblemático isso aí. O automóvel, né, como a gente falou aí, além da arte Nouveau, né, um estilo marcado pelos um objeto de decoração e ornamentos, também a industrialização, né, o fascínio pelas máquinas, né, aí vem a invenção do automóvel, o primeiro automóvel que entrou em Portugal no dia 11 de outubro de 1895, veio como para Santiago do Cacém, adquirido por um jovem aristocrata da época. A viatura era um Panhard Laversot, vindo de Paris, o qual fez a viagem para Santiago a uma velocidade de 15 km por hora. Isso era uma novidade, né? A arte de vanguarda, né? Porque nós vimos que a arte tem o seu estilo marcado, né? Em objetos de decorações, né? E os artistas, né, em todo seu esplendor, mostram a que eles vieram. Então, alguns artistas que vieram no período da industrialização desejavam criar uma arte que representasse o novo mundo urbano e tecnológico que começava a nascer. Eles acreditavam que estavam à frente de um progresso que modificaria a cultura como um todo. Então, por essa razão, eles foram chamados de vanguardistas. Então, os artistas de vanguarda se orientavam por manifestos que defendiam os princípios artísticos e políticos do grupo. Algumas dessas vanguardas ficaram conhecidas com destaque para o impressionismo e para o cubismo. O impressionismo, né, é uma tela, né, de Pierre-Auguste Renoir, aqui, O Almoço dos Remadores. É uma obra de arte impressionista. Então, o que era o impressionismo? O impressionismo era um movimento artístico inaugurado pelo francês Claude Monet, em 1872, um pintor de uma geração de artistas que utilizava o jogo de luzes e alterava as cores de acordo com a luminosidade presente no local retratado. E eles romperam com essa arte realista, né? Eles romperam com a arte realista, transformando o modo como as obras eram produzidas e a técnica era empregada. Por meio dessas técnicas, eles queriam representar a impressão que tinham das formas e das cores em detrimento da própria realidade. Por não produzirem obras realistas, eles foram recebidos com desprezo pela crítica da arte do período, que consideravam suas obras inacabadas. Então, aí nós temos uma obra do impressionismo de Oscar Claude Monet, né? Dá a impressão mesmo que a obra não foi terminada, né? É uma nuance. Isso aí são arte de vanguarda. Aí vem o cubismo, né? Uma das imagens que tem aí no livro de vocês. Bom, o cubismo era um movimento que se desenvolveu em Paris na primeira década do século XX, liderado pelo pintor espanhol Pablo Picasso e pelo pintor e escultor francês Georges Braque. O marco inaugural desse movimento foi o ano de 1907, quando Pablo Picasso expôs esse quadro aí, Les Demoiselles d'Avillon, né? Que é exatamente uma obra, uma tela pintada a óleo, né? Que Picasso inspirou-se tanto nas formas geométricas trazidas pelas novas máquinas, quanto naquelas produzidas pelas culturas africanas, quando eles dão a ela, né, a máscara do povo baulé, na África Ocidental, né? E Pablo Picasso introduziu, né, esse estilo nas suas obras de arte. E os cubistas, eles não queriam imitar a realidade, mas interpretá-la, recriá-la e liderar a sua imaginação. Então, tal como ocorreu com os artistas do impressionismo, o cubismo também foi rejeitado, inicialmente pelas críticas e pelo público. Uma década mais tarde, o pintor francês Fernand Léger transformou o cubismo ao inserir cores vibrantes que mais pareciam desenhos que pintura. E aí o popularizou. Então, o ponto de partida do cubismo
foi a pintura de Pablo Picasso. O quadro Les Demoiselles d'Avignon, de 1907, propôs uma nova forma de expressão, né, de apreensão do real, por meio das formas geometrizadas, deformadas. Picasso procurou captar um objeto de simultaneidade, isto é, de vários ângulos ao mesmo tempo. Uma nova arte. Então aí nós temos Guernica, de Pablo Picasso. É uma obra bem conhecida, também é uma arte de vanguarda. E o nascimento da sétima arte, que é o cinema. O cinema é a sétima arte, aquela que pode abranger dentro de si todas as outras artes e formas de expressão. E é nela que nos deteremos em nosso estudo. Então, em 1890, o estadunidense Thomas Edison e o escocês William Dixon criaram o cinetoscópio, um aparelho que projetava em seu interior imagens encadeadas que, ao serem observadas através de um orifício na máquina, pareciam estar se movimentando. 5 anos depois, os irmãos franceses Auguste Louis Lumière apresentaram o cinematógrafo, um invento que projetava imagens em uma tela. Então, o princípio básico do cinema estava criado. Imagens colocadas em sequências para serem projetadas. Nenhuma outra forma representou tão bem o triunfo da técnica como o cinema. Então, aí nós temos aí, de 1890, Thomas Edison rodou uma série de filmes curtos em seu próprio estudo, Black Maria, pioneiro na história do cinema. Esses filmes não são projetados em uma tela, mas no interior de uma máquina, o cinetoscópio, né? Também criado por Edison, um ano depois, e as imagens só podiam ser vistas por um espectador de cada vez. Aí nós temos a primeira invenção, o cinetoscópio. E mais tarde, 10 anos mais tarde, o cinematógrafo. A partir do aperfeiçoamento da invenção de Edison, os irmãos Lumière criaram o cinematógrafo em 1895. O aparelho era considerado um ancestral da filmadora, era movido a manivela e utilizava negativos perfurados, substituindo a ação de várias máquinas fotográficas para registrar o movimento. Ele ainda tornou possível a projeção das imagens para o público. Então, obrigada. Vamos às nossas atividades.